Fala pessoal, sejam bem-vindos no meu canal. Que bom estar com você aqui, tá? Espero que você esteja gostando do conteúdo, dos vídeos que eu tenho postado, tá bom? Se você curtiu algum, dá o teu like aí. Hoje a gente vai falar sobre um tema bem interessante que é protegendo sua API com o Keycloak, tá? Eu vou colocar aqui nesse vídeo o link e a descrição aqui de outros vídeos que eu tenho postado sobre o Keycloak, né? Bem interessante o vídeo, eu já postei dois vídeos do Keycloak falando sobre algumas configurações que serão bem necessárias, bem importantes para esse vídeo aqui, tá? A gente vai falar também sobre outras configurações do Keycloak mais para frente, mas por enquanto, hoje a gente vai se concentrar aqui na integração do Quarkus com o Keycloak, tá bom? Então, se você ainda é novo no canal, se você não se inscreveu ainda no meu canal, se inscreve agora, clica no joinha desse vídeo e vamos agora para o hands-on, né, desse vídeo aqui. A gente vai precisar ter nesse vídeo aqui algumas ferramentas, né, que a gente vem aí desenvolvendo já nesse período aí do Quarkus. A primeira delas é o VS Code, né, para a gente uma plataforma de desenvolvimento, mas pode ser Eclipse, pode ser qualquer outra ferramenta da tua preferência, tá? A gente vai precisar também ter o Java 11 ou Java 17 instalado e configurado, tá bom? A gente também vai utilizar o Postman para fazer as requisições, as chamadas da nossa API. E a gente também vai precisar ter o Docker. Por que ter o Docker? Porque a gente vai precisar subir dois serviços. A gente vai precisar subir o Keycloak, né? Para a gente fazer a integração, a gente vai precisar subir o Mongo, que é a sequência dessa aula aqui, falando sobre integração com o Star Wars, a API de Star Wars, tá bom? Beleza? Então vamos nessa. Deixa eu compartilhar minha tela aqui com vocês, tá? Só um minutinho. Beleza. Eu estou aqui compartilhando a tela do meu VS Code, tá? Eu startei a aplicação aqui, ó, com esse comando. São dois comandos aqui que você vai precisar rodar, na verdade. Você, para startar o teu Mongo, para esse projeto rodar, você vai ter que rodar esse comando aqui, está no README do projeto, tá? E para startar o Keycloak, você vai startar esse aqui, tá? Lembrando que tanto o Mongo quanto o Keycloak tem duas aulas que eu já falei sobre esse assunto, tá bom? O Docker também tem uma aula que eu falei desse assunto, tá bom? Um vídeo. A gente vai. Eu já startei o Keycloak, tá? Basicamente, o que eu configurei lá no Keycloak, eu vou compartilhar aqui também com vocês, foi o Helm que eu criei, um Helm novo, tá? Deixa eu colocar aqui, beleza? Se vocês repararem no README, o login é admin e a senha é admin. Então, basicamente o que eu fiz foi criar um Helm novo, um Helm chamado dev. Eu falo sobre isso lá no vídeo do Keycloak também. E aqui eu criei um client, tá? Um client chamado Acme, tá? E esse client Acme, ele tem aqui algumas configurações de segurança, tá? Basicamente, que configurações são essas? Eu ativo a autenticação com o client e ativo a autorização e deixo tudo padrão aqui que ele já ativa o resto aqui. Criei o client e aí ele cria de forma automática um client secret, tá? E aí esse valor aqui a gente vai utilizar tanto o client secret como o client ID, que é esse cara aqui, tá? Para fazer as chamadas e a configuração lá no nosso Quarkus, tá bom? Então agora a gente vai voltar lá para o Quarkus, para o VS Code, e dar uma olhada nessa configuração, tá bom? Voltando para cá, vamos lá. Então você está com o ambiente startado. Se eu vier aqui, ó, só para mostrar para vocês, der um docker ps, tem duas coisas startadas aqui, que é o meu Keycloak e o Mongo, beleza?
Aqui a gente, na nossa última configuração, a gente tinha uma API aqui, que era uma API que retornava uma string, né, que é o nosso hello, e tinha aqui uma API que retornava people. E essa API ela se conectava a uma API pública do Star Wars, tá? Nas configurações aqui, basicamente o que a gente vai utilizar? A gente vai precisar de importar duas dependências aqui, que é a dependência do Quarkus OIDC, tá? Que vai permitir a gente configurar o nosso client ID, o nosso client secret, tá? E a dependência do Keycloak, que é onde a gente vai poder ali ativar a configuração ali e vai poder federar o nosso Quarkus ali no Keycloak para proteger a nossa API, tá bom? Basicamente são essas duas dependências que a gente precisa adicionar no nosso POM, tá? E aí, agora a gente vai ter que fazer uma configuração no application.properties, tá? Eu alterei aqui, ajustei o nosso application.properties um pouquinho, para organizar, né? Então aqui a gente tem a conexão com o nosso Mongo. A gente pode definir aqui uma configuração de nível de log que a gente quer ver. Se eu configurar aqui erro, ele só vai printar erro no meu log aqui, eu vou poder diminuir a quantidade de informação que ele está jogando na tela, tá? Mas eu deixei como info, como a gente está no ambiente de dev, tá? Ele vai colocar um pouco mais de informação ali no nosso, quando a gente estiver testando a aplicação. Eu poderia botar debug, tem outros níveis aqui de log que eu posso ativar, tá? Outra coisa que eu configurei aqui, para a gente conseguir rodar na mesma máquina tanto o Quarkus quanto o Keycloak. Então, o Keycloak ele está rodando na porta 8080, né? Como a gente especifica aqui, ó, tá? Quando eu rodei, ele está rodando na porta 8080. O nosso Mongo é uma porta mais alta, então é 27.017, então não me preocupei, mas o 8080 ele conflita exatamente com a porta que a gente utiliza no Quarkus. Então o que eu fiz? Eu alterei a porta do Quarkus, que eu achei mais simples, tá? Eu configurei a porta do Quarkus, agora vai ser 7.000, tá? A gente sempre estava utilizando o 8080, eu configurei para 7.000, poderia ser qualquer número, não tem um número específico para isso, né? Só eu coloquei um número diferente para a gente não ter essa concorrência. E aqui a gente entra na configuração do Keycloak, tá? A gente tem basicamente aqui essas três configurações aqui, como eu falei. O primeiro a gente vai ter que especificar uma URL de autenticação, tá? A URL de autenticação é essa aqui. Mas aí você vai me perguntar assim, pô, Marco, onde que eu encontro essa URL e essa configuração lá no Keycloak? Beleza, é uma boa pergunta essa. Eu vou mostrar aqui onde que eu encontrei. Provavelmente isso também deve estar em outro lugar, tá? Deve existir em outro lugar. Mas eu geralmente olho essas configurações que ele exibe aqui, ó, em Helm Settings, tá? Quando você vem aqui em Helm Settings, se você jogar para baixo aqui, ó, ele vai ter aqui, ó, OpenID Endpoint Configuration, tá? Você vai abrir aqui e aqui vai ter todas as configurações que o Keycloak expõe, né? Se você olhar, vai ter a forma de você gerar um token, que é esse aqui, ó. A forma de você, o endpoint de você conectar nele é esse aqui, tá? É o issuer, tá bom? Então, você tem uma série de endpoints que ele expõe e exibe aqui para você de uma forma mais clara, tá? Mas vamos voltar lá. Então, beleza. Então, eu vim aqui, olhei aqui qual que é a minha configuração de URL, qual que é meu endpoint aqui do Keycloak que eu preciso me conectar, tá bom? E configurei lá. Beleza. Voltando lá nos nossos itens de configuração. Tá aqui. Beleza.
Então eu tenho aqui, ó, a nossa URL, o nosso client ID, que é onde eu mostrei, e o nosso client secret, que é ali na parte de credentials, tá? Então você vai copiar aqueles valores e vai colocar aqui nessas três propriedades aqui, no nosso arquivo de configurações e propriedades aqui do Quarkus, tá? Beleza, essa aqui eu já vou falar aqui de uma vez. Vamos supor que você precise de algum endpoint que esteja aberto, algum endpoint público, tá? Ou algum endpoint que precise estar exposto e ele precise aferir a saúde da tua aplicação. Então você vai precisar ativar alguns endpoints que podem ser consumidos sem ter um token no header, tá? E eu vou mostrar aqui, ó. Eu vou abrir o Postman aqui para mostrar um exemplo para vocês, tá? Só um minutinho. Deixa eu abrir aqui. Postman, tá aqui. Aqui são as nossas chamadas que a gente fez no vídeo lá que eu mostrei do Keycloak, né? Eu vou colocar esses links nesse vídeo, tá bom? E tem aqui as nossas chamadas às APIs do Star Wars e tem a nossa API aí que é a Hello, né? Ele vai estar aqui, ó, na porta 7000, lembrando que a nossa configuração agora está na porta 7000. Eu vou salvar aqui. Então vou fazer uma requisição lá, ó. Deu recusado. Por quê? Ah, sim. Claro que deu recusado, pô. Aqui, ó. Olha por que deu recusado. Não tem nada rodando, a nossa aplicação não está rodando. Como é que ele iria, né? Vamos lá. Vamos startar aqui o nosso Quarkus. Aqui, essa configuração que eu já fiz aqui. Aí eu também configurei aqui, ó, o endpoint. Toda essa configuração aqui em cima ele já vai pegar, tá? E já vai tentar aqui, é interessante eu mostrar aqui, ó, que ele vai tentar fazer um discovery do teu Keycloak, né, desse link de autenticação aqui do Keycloak, tá? Então, ó, a partir desse ponto aqui, ó, ele começa a falar assim, olha, descobrindo o provedor, né, de autenticação baseado naquela URL lá, ó. E se você olhar aqui, ó, ele vai buscar lá naquele link que a gente abre do OpenID, né, da configuração lá que eu mostrei para vocês. E aqui ele já subiu, agora sim, a gente vai conseguir fazer uma consulta nele. Então vamos voltar aqui para o nosso Postman, vamos tentar fazer a chamada lá para o nosso Hello. E a gente vai perceber que essa requisição ele vai conseguir fazer, mesmo com a configuração do Keycloak ali setada. Ó, eu vou fazer a chamada, ele vai conseguir recuperar. Então, pessoal, para a gente conseguir proteger a nossa API, a gente vai precisar dessas configurações aqui basicamente, tá? Quando eu configuro só a parte do OIDC e não configuro uma política de bloqueio, o que, que eu quero bloquear, ele é como se você não tivesse feito nada, tá? Você vai conseguir fazer as chamadas ali nos teus endpoints e ele vai retornar 200, não vai pedir autenticação e nem autorização, tá bom? Então, o que, que a gente vai fazer aqui para exemplificar? A gente tem aqui o nosso serviço Hello, tá? Eu vou criar um outro endpoint aqui chamado nosso... vou duplicar esse cara aqui e vou criar um outro recurso aqui, tá? Esse recurso vai ser hello. Vou botar como hello, não vou botar como protected, protegido. E aqui eu vou colocar aqui protected resource, tá? Aqui eu vou renomear protected resource.
Aqui eu vou... Só uma bobeirinha, tá? Aqui a nossa thread, eu vou deixar, vou mexer nisso agora não, tá? Então a gente tem basicamente dois endpoints agora que a gente vai testar, que é esse hello e esse protected, tá? Vamos lá para o nosso arquivo de configuração. Então, aqui no nosso arquivo de configuração, eu não ativei nada, tá? Eu vou startar, já está startado, né, nossa aplicação aqui, e vou tentar fazer a chamada para o nosso novo endpoint. Já estamos aqui, eu estou tentando fazer uma chamada para o nosso endpoint hello. Ó, ele retornou 200, como se eu não tivesse feito nada, eu não passei token, eu não fiz nenhuma configuração de autenticação. Eu vou criar aqui, eu vou duplicar esse cara, e eu vou chamar esse cara aqui de protected. Beleza, e aqui vai ser... Eu vou chamar para esse cara aqui, vamos ver se ele vai responder. Também respondeu, né? Eu não passei nenhuma configuração aqui, não passei nada, tá? Agora vamos ativar, vamos voltar lá e vamos ativar um carinha daquele lá para a gente começar a ter alguma ativação da nossa política de segurança aqui do Keycloak, tá? Eu vou ativar esses dois primeiros aqui, que é o Policy Enforcer Enable. Eu acho que esse, a princípio, esse já seria o suficiente. Então, aqui eu não vou ainda ativar, eu vou só configurar o seguinte. Cara, a tua API, todos os seus paths devem ter um token no header e esse token tem que ser válido. É isso que eu estou dizendo aqui para a API do Quarkus. Vamos voltar lá para o nosso Postman, beleza? Ó, eu vou lá no Hello primeiro. Ele vai recarregar a aplicação. Ah lá, unauthorized. Beleza? Eu estou falando, olha só, esse cara tem que ter um header válido, um token válido no header da requisição. Se eu chamar esse aqui também, vai dar a mesma coisa. Beleza? Então, nossa configuração funcionou. Vamos voltar lá. Agora, vamos supor que eu queira desativar a validação desse endpoint aqui, ó, desse path. Esse path aqui, eu quero que ele seja público. Isso que eu estou dizendo para o Quarkus aqui, ó. Esse path é público e você não precisa se preocupar com ele, tá? Vamos voltar lá para o nosso Postman e vamos fazer a chamada para ele, para ver. Ele vai recarregar. Beleza, ó. Não passei requisição nenhuma e ele me devolveu 200. Não passei nenhum token. Agora vamos ver se o Protected está igual. Ainda está dando 401. Era isso que a gente gostaria que ele tivesse fazendo. Beleza? Agora é o seguinte, como é que eu configuro aqui no Postman para eu conseguir passar o meu token no header de forma bem prática aqui, né? Você pode fazer uma configuração aqui de authorization, inclusive aqui de uma forma mais geral, mas eu vou mostrar aqui como que você faz direto na tua requisição. Primeira coisa que a gente tem que configurar aqui é que esse cara é um OAuth 2.0, certo? E esse OAuth 2.0 ele vai ter aqui algumas configurações de URL. Que configurações são essas?
Lá no vídeo que eu fiz para o Keycloak, eu consegui gerar um token aqui de forma mais dinâmica, tá? Então eu vou configurar aqui, eu já tenho a URL, seria exatamente essa URL aqui, ó. Essa URL a gente consegue direto por aquele endpoint que eu mostrei para vocês lá, que ele abre aquele JSON de todas as URLs, é exatamente a URL do token que eu cheguei a comentar com vocês. Então eu vou vir aqui, copiar esse endereço, vou colocar aqui, ó. Aqui eu vou configurar meu client ID, e aqui eu vou configurar meu client secret, que é aquele valor bem grande lá que ele gera de forma automática, tá? Aqui ele tem alguns tipos de grant type. A gente poderia utilizar aqui só o client credentials, que ele só valida essas configurações aqui do cliente que você criou. Mas a gente poderia também configurar para ele validar o tipo password, que é esse cara aqui, ó, que ele vai colocar aqui alguns nomes de usuário que você pode logar como se fosse com o usuário, tá? Mas hoje a gente só vai validar aqui a parte de client credentials, tá bom? Então, se eu quiser pegar e já injetar esse token no meu header de forma bem tranquila, o que eu faço? Eu venho aqui, ó, é só dar um get new access token. Ele vai bater lá, já gerou o token e eu vou marcar aqui, ó, use token. O que ele vai fazer? Ele adicionou esse token no header, ó. Aqui, o token está aqui, e aí ele já está no teu header, no Better, ó. Header prefixo, ele já faz essa configuração para você de forma bem tranquila. E agora, se eu fizer uma chamada, ele vai lá e vai validar, porque já vai estar esse token no header. Olha lá, você está conectado. Bem interessante, né? Bem, pessoal, a princípio era isso. Eu queria mostrar para vocês como é que vocês conseguem configurar o Quarkus, integrando ele com o Keycloak, tá? Essa configuração é bem simples, é bem tranquila de fazer, tá? Eu vou colocar alguns links bem úteis para vocês darem uma olhada na documentação, tá? Para a gente conseguir, assim, se vocês quiserem ir um pouco mais a fundo de cada configuração, tá? E se você gostou desse vídeo, dá um like, curte aí, compartilhe com seus amigos, tá? E a gente vai seguir aí no próximo vídeo comentando sobre alguma tecnologia, sobre alguma coisa que faça sentido para você, tá bom? Então até lá, eu te espero no próximo vídeo e seja sempre bem-vindo. Aproveita aí, se você não se inscreveu, se inscreve no meu canal para receber qualquer atualização de um novo vídeo, tá bom? Fiquem com Deus, tamo junto, até o próximo vídeo.